Olá, bem-vindo a mais um Quintas Mais Humanas. Eu sou Andresa Grimas, sou cofundadora da Converte, uma consultoria focada em pessoas. E o Quintas Mais Humanas veio justamente com esse pano de fundo, da gente falar de gente. A gente sempre traz profissionais das diversas áreas para trazer o seu ponto de vista do que é ser mais humano, com o olhar da sua profissão. E hoje a gente trouxe um assunto aqui bem presente, mas ao mesmo tempo velado, vamos dizer assim. Esse é um mês especial para a gente falar disso. Então, espero que você goste desse nosso encontro de hoje. Lembrando que a gente sempre pede para você se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para receber as novidades e tudo mais. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, multiplique isso aí para a humanidade, né? A gente também é podcast, então se você quiser nos ouvir ao invés de nos assistir, é só procurar a sua plataforma preferida. Bom, como eu disse, hoje é um assunto muito presente. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza o Setembro Amarelo, né? Você já deve ter percebido que a gente está exatamente nesse mês, que é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas a respeito do suicídio e de fazer todo um processo aí, um trabalho de combate a isso. O dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Olha só que interessante, são mais de 1 milhão de pessoas se suicidando, tirando a própria vida ao longo de um ano, em torno de todo o mundo. E quase 100% dessas mortes, para ser precisa, 97%, são causadas por transtornos mentais. O primeiro deles é a depressão. O segundo, transtorno bipolar, e o terceiro, uso abusivo aí de substâncias. Então, é um assunto muito importante. Aqui no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 6% da população aproximadamente sofre de depressão. Esse é um número muito maior do que a média global, que fica em torno de 4,5%, 4,8%. Nós somos os campeões na América Latina. São cerca de 30... Aqui no Brasil, a gente teve um aumento nos últimos anos de 24% no número de suicídios, enquanto que o mundo todo vai ao contrário, vem reduzindo esses números. Então, olha, a gente tem praticamente 12 milhões de brasileiros sofrendo com depressão. E é por isso que a gente hoje trouxe duas convidadas aqui para completar a minha sala, para a gente falar sobre isso. Uma delas vai trazer a sua experiência pessoal em relação a isso, e a outra é a nossa especialista, que vai contar um pouquinho sobre as questões conceituais e técnicas sobre esse assunto. A Thaís Heder é psicóloga clínica, ela está se especializando em psiquiatria e saúde mental da infância e na adolescência pela CBI of Miami, então acho que vai ter bastante... vai nos trazer muito embasamento para poder entender melhor tudo isso. Ela participou do documentário Saúde Mental, o Controle da Loucura, que deve ser lançado ainda esse ano, escreveu 3 contos reais para os livros chamado Conto Brasileiro Hoje, a respeito desses assuntos. Então acho que a Thaís vai poder nos ajudar. Atende online, presencialmente aqui, brasileiros aqui, fora do Brasil, inclusive. Então acho que vai acrescentar muito para a nossa conversa de hoje. E a nossa segunda convidada vai trazer a experiência. Ela viveu na pele essa situação, como muitos aqui no nosso país vivem, como eu falei, e que não revelam. E diferente de tudo isso, ela resolveu escrever um livro, né, contando uma autobiografia mesmo, contando sobre a sua experiência em relação a tudo isso. O livro chama Quando o Dia Ficou Cinza, e ela conta como é que ela saiu de todo esse processo por meio da atividade física. Hoje ela também é idealizadora de um projeto chamado Movimento, Conexão e Felicidade, justamente para promover aí o hábito da atividade física nas pessoas. Então, acho que hoje a gente vai trazer um pouco desse olhar ainda e desmistificar essa história de que muitos acham que ou é frescura, ou é falta de Deus, ou é para chamar atenção, como a própria Mônica escreveu aí no Instagram dela recentemente. Então, olha, sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje é só meninas mesmo, né? Porque hoje é só mulherada aqui conosco. O Ricardo, nosso produtor, hoje está com essa mulherada aqui falando junto com ele. Então, meninas, bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Que bom, que bom. Vamos começar, então. Mônica, você passou por essa barra aí no início da sua adolescência, né? Você conta aí no seu livro, inclusive,
como é que você começou a sentir os primeiros sintomas desse processo. Eu queria que você contasse como é que foi isso, como é que você se descobriu. Deve ter muita confusão na cabeça dos adolescentes, a gente sabe que é um número altíssimo de adolescentes cometendo suicídio no nosso país, inclusive. Tem uma confusão dos hormônios, desse processo de crescimento. Então, conta pra gente como é que foi esse processo em você, como é que você conta isso no seu livro, né? E como é que a atividade física fez essa virada aí na sua vida. Hoje você é educadora física, coach de saúde, quer dizer, foi isso que fez você escolher sua carreira, inclusive? Exatamente. Na verdade, assim, no livro até eu não passo tão a fundo, porque ainda é um lugar para mim, assim, depois de tantos anos, eu tenho hoje 38 e eu tive a depressão aos 18, e mesmo depois de todo esse tempo, ainda é difícil chegar em alguns lugares, né? Em voltar, em trazer algumas memórias desse período, em pegar e falar assim, não, eu preciso expor tudo isso, é como você reviver algumas coisas. Então, por isso que eu acho que eu demorei tanto tempo para conseguir contar tudo isso. E no livro, eu dou algumas pinceladas, né, do que foi a depressão, porque eu quero mais incentivar essa parte da criação do hábito de atividade física, então eu não quis entrar muito. Então, vamos dizer assim que a gente vai saber aqui um pouquinho mais no Quintas de coisas que aconteceram mesmo quando eu tive a depressão. Então, eu tinha uma vida completamente normal, uma pessoa muito feliz, cheia de vida. Eu comecei a entrar nessa parte dos 17, 18 anos, eu tinha um relacionamento e eu não estava mais me sentindo feliz com algumas coisas. E aí começa um primeiro episódio de uma angústia, aí vai um outro dia, um outro, e a gente muito novo, assim, não tem a menor consciência de nada, assim, zero maturidade, ainda mais para lidar com coisas de relacionamento, assim, muito imatura. E eu fui deixando sem prestar atenção naqueles sentimentos ruins que já estavam acontecendo, até que um belo dia o meu corpo gritou aquilo tudo de ruim que eu estava sentindo. Eu acordei e eu comecei a chorar desesperadamente, assim, foi o tempo de acordar e começar a chorar muito, assim, uma coisa muito ruim. E nesse episódio eu estava até muito próximo, que eu adoro criança, eu estava próximo de uma criança que eu adoro, assim, e nem o fato daquela criança estar perto de mim falando oi, mamãe e tal, aquilo me fez passar aquela sensação ruim. E aí foi um susto, né? Eu falei, opa, o que está acontecendo comigo, né? Por que eu tô desse jeito? E aí eu só quis ir embora da onde eu tava. Eu falei, eu quero ir embora. E fui para casa e dormi. Era como se eu quisesse desligar mesmo. Desligar daquilo que estava acontecendo. E aí foi passando o dia. Eu já trabalhava, eu era super novinha, mas eu já trabalhava. E o meu trabalho era bem estressante também. Era bem estressante. E eu já tinha tido um outro trabalho antes desse e que eu trabalhava com o corpo, eu trabalhava com dança, então o trabalho era uma festa praticamente, assim. E aí quando eu entrei nesse outro trabalho era completamente diferente, então foram muitas mudanças nesse período. E aí eu lembro que eu queria fazer publicidade e eu sempre me cobrei muito, assim. E eu estudando, eu fui fazer colegial técnico de publicidade. E aí, quando eu estava estudando, eu achava que eu só ia ser uma boa publicitária se eu fosse boa em todas as matérias. Assim, eu tinha que ser boa em tudo, senão eu não ia ser boa. E eu lembro que eu adorava, eu queria saber desenhar e eu estava desenhando na aula de desenho. E aí, uma menina que estava desenhando do meu lado, enquanto eu só olhava o meu, eu achava assim, nossa, muito bom, meu. Aí eu olhava da menina, eu queria jogar o meu fora, sabe? Eu falava assim, gente, que horror, tipo, eu sou muito ruim. E aí aquela confusão, eu falei, não quero mais fazer publicidade, porque eu vou ser um fracasso, não quero. Aí a psicologia já precisava estar na minha vida antes, né? Mas, assim, a gente não tinha essa noção. E aí, eu, com toda essa confusão, um relacionamento que eu não estava conseguindo lidar, um trabalho que já não era mais o que eu gostava, decisão de sair da adolescência e ter que falar, agora eu tenho que escolher o que eu vou fazer de carreira. E eu já
tinha certeza que eu ia ser publicitária e, de repente, no meio do caminho, eu falei, não quero mais isso. Então, era muita confusão naquele momento. E aí, bom, eu explodi no meu corpo. Quando eu vi, eu estava daquele jeito. Quando a gente percebeu que era uma doença mesmo, foi quando eu realmente acordei. E eu sempre fui muito ligada com essa coisa de natureza e de ver o sol. E aí eu acordei e abri a janela. E eu sentia assim, como se a luz estivesse muito forte, mas eu não conseguia ver o sol. E aí incomodava o meu olho, mas eu falava, eu não estou enxergando. E aí eu fui perguntar para minha mãe. Falei, mãe, tá sol? Aí a minha mãe ficou toda feliz, porque ela falou, que bom, né? Ela tá perguntando, o sol tá melhorando. E aí, pelo contrário, eu falei assim, eu não estou enxergando. Eu falei, eu tô vendo tudo cinza. E minha mãe toda feliz, tá um dia lindo, filha. Tá um dia lindo. E aí eu enxergando aquilo tudo, aí vem um desespero. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. E pra gente foi muito difícil, porque hoje, né, eu falo no livro disso, que hoje a gente tem muita gente falando sobre depressão, mas há 20 anos atrás não tinha essas informações todas. E a minha mãe, ela veio de, assim, minha família, até na época desse trabalho que eu tava, o meu tio, era uma empresa do meu tio. E eles vieram de uma família de muito sofrimento. Tipo, minha mãe, você nem sabe isso, minha mãe foi abandonada pela mãe. Então, assim, eles tiveram um sofrimento pesado e eles responderam de uma maneira diferente. Assim, claro que minha mãe tem, todo mundo, né, tem sequelas e coisas de tudo que se passou durante a vida e tal, mas ela não chegou a ter um quadro de depressão, nem meu tio. Então, para eles entenderem que eu, uma menina que tinha, né, praticamente tudo, não tinha nenhuma situação de abuso, de sofrimento, e que eles, né, tivessem vendo que eu estava sofrendo e de repente eu daquele jeito, eles nem sabiam que depressão existia. Então, assim, eu tive que a minha mãe, ela foi muito rápida em procurar ajuda médica. Ela falou assim, o que é isso que está acontecendo, sabe? Porque ela falou, eu não entendo o que está acontecendo. E aí, como a gente teve esse episódio da visão, ela me levou primeiro no neurologista. A gente foi para o neurologista e aí fez os exames. Aí ele falou, olha, você precisa passar no psiquiatra também, porque você está com sintomas de depressão. E aí a gente foi entendendo e estudando aí o que estava acontecendo, porque eu realmente fiquei com essa sequela mesmo da visão durante um tempinho. E outra coisa que eu percebia também era com relação à memória. Porque tem várias partes que eu não lembro. Então isso era até legal depois a Thaís, se ela tiver alguma informação sobre isso, sobre o que acontece com a nossa memória. Porque como eu tinha esse trabalho, a minha mãe me falou que uma vez as minhas amigas do trabalho, elas foram até a minha casa, eu não lembro, eu só fui saber depois, porque elas deixaram uma carta para mim. Então, assim, eu tinha zero de consciência. Elas deixaram uma carta para mim e eu também não lembro que eu não... A minha mãe falava assim, sempre foi tão vaidosa, mas amor, que eu não queria lavar o cabelo, eu não queria tomar banho, não queria comer. Então, e essas coisas assim eu não lembro. Tem vários episódios que eu não lembro que aconteceram. Então foi assim, foi realmente uma coisa em que nessa confusão toda da idade, coisas que eu tava passando, eu não sabia como lidar com aquilo. Não sabia como lidar. E aí o meu corpo que foi avisando. De repente eu acordei com essa angústia tremenda. E aí depois da angústia veio essa coisa da visão. E depois baixa energia total. Aí eu já não lembro, mas era essa coisa de não querer ter ânimo para nada, nem para tomar banho, nem para comer. Enfim, e aí a gente comecei a fazer o tratamento e o remédio me ajudou muito. Então isso é uma coisa que também às vezes as pessoas têm receio, né, da medicação e tudo mais. Então, assim, eu sou uma pessoa também que eu sou super, não naquela época, mas depois, vivenciando toda essa coisa de saúde, às vezes a gente tem um pouco de receio de falar assim, puxa, vou ficar tomando remédio, tarja preta, né? Mas a gente tem que entender que existe uma necessidade química e que ajuda muito. Que também a gente não pode
deixar de lado. Então, assim, eu fui fazendo tudo. Então, eu entrei com essa parte dos remédios, e aí eles pediram que eu fizesse a psicoterapia e atividade física. E aí foi quando eu tentei fazer a terapia. E eu passei pelo primeiro profissional. Eu não sei dizer se foi coisa de empatia mesmo da pessoa, do profissional, se foi pela técnica, de repente, eu não sei que existem várias linhas, né, da terapia. Eu não sei te dizer, mas o que eu sentia era que dentro de mim, assim, eu falava assim, ninguém está conseguindo entender direito o que realmente está acontecendo, nem eu mesmo. Então, eu não conseguia aceitar que aquela pessoa que nunca me viu na vida iria conseguir me ajudar. Por falta também de maturidade, né? Hoje em dia eu sei o trabalho, né, da psicoterapia que os psicólogos fazem e tal, mas naquele momento eu não tinha essa consciência e para mim eu tinha aversão. Eu falava, eu não quero. Na terceira vez eu falei, eu não quero mais tentar fazer psicoterapia, não quero. E aí eu sentia que só eu mesma ia poder, né? Isso quando eu já fui... quando o remédio foi trazendo a consciência aos poucos, eu falava assim, não, eu vou ter que entender, só eu vou conseguir entender o que está acontecendo aqui dentro. E eu vou ter que resolver isso. Então, eu precisei da ajuda dos remédios para conseguir ir voltando à consciência. E aí eu começar a me observar, porque eu falei, como é que eu vou... O que eu estou sentindo agora? E aí vem aquela coisa de ausência de sensações. Então, você começa a ver tudo que você gostava e você vai, experimenta e aquilo não te causa mais nada. Aí você vai e não causa mais nada. Esse eu acho que é a pior coisa da depressão. Assim, essa ausência total de sensações, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de sentir coisas e de emoção. Para mim, tudo tem que ter, sabe? Uma coisa do coração, sabe, acelerando, né? E quando você vê que tudo que você gostava, nada te causa mais nada, se tivesse morto, gente, aquilo para mim era assim, insuportável. Então, eu comecei, isso eu falo no livro, que eu vou começando a prestar atenção em mim, no que fazia o meu coração vibrar de novo, que era como se eu tivesse tendo a certeza que eu tivesse voltando a viver normal de novo. Então, aí, por isso que eu voltei toda a atenção voltada para o corpo, porque eu sentia que o corpo me falava, eu tô me sentindo mal, eu me recolhia. Isso tá me deixando mais à vontade, mais feliz, aquilo me expandia. Então, eu senti essa conexão forte, de sentir o que meu corpo estava trazendo de informação sobre o meu estado emocional. Então, aí começou o meu romance com a volta da atividade física, porque eu já tinha, meu primeiro trabalho eu trabalhava com dança, eu dançava, tem muita gente que não sabe disso, eu dançava, né, nos jogos de futebol, aqueles primeiros grupos de cheerleaders do campeonato brasileiro lá em Paulista, eu fazia parte, e então era uma festa, porque eu dançava, a gente viajava, ia para outras cidades. Então, era muito legal aquilo para mim. Eu me sentia feliz dançando e tal. E eu até tentei voltar, mas assim, não tinha como você voltar, você sair da depressão e começar a dançar. Era uma coisa que o corpo estava totalmente travado, você não tinha essa vontade e tal. Então, eu comecei por um outro caminho. Eu entrei em uma academia e comecei a fazer as atividades aeróbicas, porque... eles tinham me explicado que você precisa ajudar o teu corpo de novo a produzir serotonina e tal. Então, eu falei, bom, então tá. E aí falaram das atividades aeróbicas e aí eu decidi começar por aí. E eu achei que me ajudou muito. Na verdade, assim, eu comecei sozinha, indo para parque, que era uma coisa que eu amava muito. Assim, Ibirapuera era a minha segunda casa até hoje. Então, eu comecei a fazer isso, mas mais sem nenhum objetivo, com estratégia assim de ter essa performance
de poder produzir as endorfinas e tal. Era uma coisa assim mesmo de começar a caminhar e começar a estar perto da natureza que eu gostava tanto e ir sentindo de novo, sabe, vontade de viver e tudo mais. Então, assim, tudo que eu sentia antes que me fazia feliz era o que eu começava a observar e usar como termômetro. Eu falava, gente, mas eu ficava tão feliz de ver uma árvore, o que está acontecendo? Então, eu fui tentando esse resgate com a natureza primeiro e observando o que eu sentia. Isso foi muito, muito importante para mim. E aí você já tinha isso no seu DNA, né, Mônica? Você já tinha, de uma certa forma, essa faísca da atividade física em você, porque a gente percebe o quanto a gente sugere isso para as pessoas, né? Então, eu costumo dizer que a atividade física ela é boa para tudo, né? Para qualquer coisa, porque ela te traz disciplina, te traz rotina. Eu brinco e falo assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou apaixonada por atividade física, mas faço pelo resultado que ela me proporciona daquilo que eu acho importante que ela me traga. Não só estético, nem só de saúde e tudo mais. Mas muitas vezes a gente dá essa dica, né? Para quem tá... Aí a Thaís vai poder falar um pouquinho melhor, como orientação. E as pessoas falam, mas eu não gosto, isso não faz parte da minha vida ainda. Ainda mais agora, depressivo. Então, acho que você fez uma redescoberta. E isso acabou sendo o seu... a pontinha da corda, né? Que você encontrou pendurada para puxar e falar, é aqui que eu vou. Que eu acho que a atividade física, ela é muito vista como uma forma de emagrecimento, vamos dizer. As pessoas, elas procuram falar assim, não, é o que eu falo até no livro. Eu falo, quando eu falo que eu sou educadora física, as pessoas põem a mão na barriga na hora. Eu tô precisando. Eu falo, gente... Então, é automático. Quando você fala que você é personal, é educador físico, a pessoa já começa a se incomodar com com o corpo, alguma coisa que acha que estou em excesso de peso. Tá? E o que eu mais falo é a gente tentar tirar essa mudança de que atividade física é para emagrecimento. O emagrecimento, apesar de ser uma ótima estratégia, é a última coisa. Claro. Né? A atividade física ela vai fazer... um fortalecimento do seu corpo, ela vai melhorar com todos os seus hormônios, com tudo, com o seu sistema cardiovascular, enfim, são milhares de benefícios no corpo inteiro, que é um corpo que foi feito para se movimentar, e a gente cria essa ideia de que é um pagamento ali, uma punição para aquilo que você está fazendo de tudo errado, de comendo tudo errado na sua vida. Então, a atividade física, ela já fica num lugar de que, eu tenho que pagar aquilo, entendeu? Sabe? Como se fosse uma... Então, eu acho que essa é a primeira mudança, de que a atividade física não foi feita para emagrecer. Né? E existe o lado, assim, claro que para a gente ter ganhos, né? A gente vai perdendo massa muscular com a idade, né? Com o sedentarismo, enfim, mesmo novo, se você é sedentário, você vai perdendo... coisas, né? Vai perdendo essa massa muscular, habilidade, flexibilidade, mesmo jovem. Mas antes disso, você precisa entender que é um momento seu, né? Que só você vai poder fazer isso por você mesmo. Nós somos seres de movimento, não tem jeito. Né? O nosso corpo inteiro, a gente está dormindo e o nosso corpo está lá, todos os nossos órgãos estão trabalhando. Então, quando a gente entende que a gente trazendo esse movimento para a nossa vida, você melhora todo o resto, o seu corpo como um todo, a sua vida como um todo, você começa a mudar um pouquinho essa visão de que a atividade física tem que ser um exorcício, sabe? Boa, essa daí é boa. O exorcício físico. É verdade. Então, a gente tem que mudar, na verdade, essa forma de olhar e procurar coisas que você goste, né? Porque a gente tem que se mexer todo dia. Então, isso é verdade. A gente tem que se mexer todo dia e às vezes as pessoas fazem, mesmo os meus alunos que fazem aula de personal, fazem aula 2 vezes por semana e acho que tá tudo resolvido, que eu resolvi tudo em 2 horas na semana. Então, assim, eu falo, gente, eu tô aqui para fazer a parte chata.
que é para fazer o que vocês vão sentir, sabe? Um pouquinho de cansaço, né? E vocês têm que aproveitar o mais legal, que é pegar, falei, vai andar de bicicleta, vai dançar, o que você gostava de fazer? Sabe? Aí a pessoa fala, eu gostava de andar de patins. Vai andar de patins, o que te impede de andar de patins? É que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer um olhar para dentro, para se perceber, se identificar o que é o teu motivador, o que é tudo, neste momento em que tudo está cinza, a gente precisa mesmo levantar a mão e buscar ajuda, né, Mônica? Sim, com certeza. Então, sem dúvida. E aí, Thaís, até te trago aqui para conversa, para você falar um pouquinho da tua experiência. Eu fui fazer umas pesquisas e levantei uma pesquisa que foi feita ano passado com cerca de 2.000 brasileiros a partir de 13 anos. 39% dos adolescentes entre 13 e 17 anos disseram que não sentem vontade para falar sobre um diagnóstico de depressão com a família, né, ou com a escola, ou com os amigos, enfim. E aí essa é a dificuldade de buscar ajuda, né? Numa idade tão turbulenta, tão bagunçada, aí como a Mônica falou da vida dela, relacionamento, hormônio, redescoberta, definição de carreira e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que acontece nessa idade que faz a gente ser tão vulnerável a isso, né? E por que essa dificuldade da gente pedir ajuda, independente da idade, né? Eu acho que aí a gente se surpreende com um caso que você fala, gente, no meu prédio aconteceu, né? Eu tive um caso assim, onde eu morava, de um suicídio de um vizinho, e você toma um susto, né? Você fala, poxa, mas por que não levantou a mão? Mas a nebulosidade que estava a vida dele naquele momento. Então, conta aí pra gente, com todo o seu gabarito aí, por que isso acontece nessa adolescência? Então, é importante a gente prestar atenção àquilo mesmo que você falou, né? Que é uma fase que os hormônios estão mudando, né? Então tem essa transição hormonal, tem muita mudança psíquica, a transformação do corpo. Então, assim, eu estou deixando de ser criança. Então, eu estou deixando de pertencer a alguém. O meu corpo já não é um corpo de criança. Eu tenho que começar a me reconhecer como um adolescente, como alguém que está se transformando no adulto. E se transformar no adulto, essa fase da infância, né, para a adolescência, para chegar nessa maturidade, ela requer responsabilidades diferentes. É quando o adolescente ele descobre o sexo, ele tem que aceitar essa mudança física mesmo. Então, tem muito adolescente que tem dificuldade se olhar no espelho, então você não é nem um adulto formado, você não é mais a criança, né? Então eu deixo de pertencer ao outro, né? A minha mãe ou ao meu pai, que me cuidaram, para pertencer a mim mesmo. E isso é uma coisa difícil para o adolescente, né? Todos acabam passando por esse processo, mas quando começa a entrar essa depressão, a Mônica, ela citou muitas coisas sobre a depressão ali, realmente era um quadro depressivo bem forte, e muita coisa do que eu vou falar aqui são sintomas que você teve, Mônica. O adolescente, ele também tem a necessidade de pertencer a um grupo. Então, eu tenho que me identificar com algum grupo. Então, hoje, o que está acontecendo muito? Está muito evidência, né, nas redes sociais. Quando o adolescente ele olha ali na rede social dele, ele vê um grupo bacana, um grupo legal, e ele está meio perdido, ele pode falar, eu quero me identificar, eu me identifico com esse grupo, eu quero pertencer a esse grupo. Eu posso pertencer a um grupo errado, ou eu posso querer pertencer, mas eu não sou aceito nesse grupo, né? Fora bullying, né, que tem muito bullying nas escolas, nas redes sociais tem muito bullying também, né? Eles sofrem muito, a grande maioria sofre. Aquela idealização de uma vida perfeita, né? Eu quero ter uma vida perfeita, eu vou ser um adulto tal, eu vou me exigir muito, né? A Mônica, ela citou que ela exigia muito, né, da publicidade, que ela tinha que ser perfeita em tudo, né, Mônica? Então, a gente não é perfeito em tudo, nunca seremos perfeitos em tudo. Então, essa autoexigência, ela causa um peso muito grande, né, nas pessoas. E a decepção, ela vem carregada, ela é muito maior. Quando você tem uma grande exigência e vem a decepção, você não sabe lidar com isso, aí complica, né? Entendi. Bom, então,
nós todos aqui já passamos por isso, nós somos maduras, mas temos casos aí próximos a nós, e cada vez mais a gente tem esses adolescentes entrando no mercado de trabalho. Inclusive, eu falo isso porque boa parte do nosso público é do mundo corporativo e está recebendo esses jovens para trabalhar, né? E aí nessa fase confusa, quantos também não, a gente percebe casos depressivos dentro das empresas que as pessoas não buscam realmente ajuda e têm vergonha de se definir assim, não é? É muito interessante porque parece que as pessoas não veem como uma doença. Tem, né? Isso Isso de não ver como uma doença, mas tem o tabu que está envolvido nisso, né? Infelizmente, agora está tendo mais facilidade, está sendo mais falado sobre o assunto de depressão, mais falado sobre suicídio. Graças a Deus tem o Setembro Amarelo aí, né? Para chamar a atenção das pessoas, né, nessa causa. A gente acaba falando mais. E por que é um tabu? Pela falta realmente de conversa, de debater. Então, o que seria legal? As escolas promoverem debates, em sala de aula conversar sobre isso, dar voz para os alunos. Então, os alunos eles têm que falar, né? Eles têm que se sentir à vontade. Deixando de ser um tabu, a facilidade de comunicação ela fica muito maior, né? Então, a liberdade para poder falar, tanto na escola, comentar com um colega, ou falar para um familiar, eu não estou me sentindo bem, eu estou diferente, né? Alguma coisa não está certa, né? Então, eu acho que falar é a melhor solução para isso, né? Deixar de ser, quando pode ter uma possibilidade de não ser mais esse tabu todo, né? E a pessoa ter mais liberdade para poder falar e então pedir ajuda e procurar todos os caminhos aí para receber essa ajuda. Sem dúvida, eu acho que a Mônica contou um pouquinho, me parece que o envolvimento da sua família te ajudou bastante, né, Mônica? A sua proximidade com a sua mãe, você falou, ela já sabia, os pais têm esse termômetro, e é muito difícil para quem está à volta também de quem está vivendo a depressão, né? Porque o cônjuge, os pais, os irmãos, as pessoas mais próximas, eu acho que a gente fica essas pessoas ficam numa situação assim, puxa, acho que agora ela sorriu mais um pouquinho, hoje acho que ela tá melhor, hein? Acho que hoje ela vai sair da cama, né? E aí não sai, fala, puxa, hoje tá um dia difícil, hoje eu vou precisar, o que que eu faço para essa pessoa para tentar minimizar? E fica, é muito sofrimento para quem tá à volta também de quem tá vivendo esse quadro, né? Não menosprezando a dor de quem é o protagonista de tudo isso, mas é muito delicado. E você disse aí da força da sua mãe, né? De estar junto com você, te levar ao médico. É isso mesmo, né? Acho que você teve muito essa parceria aí. Eu tive muita sorte, assim, como eu te disse, né? Que por mais dela ter tido uma história super difícil e ela não ter desenvolvido isso, né, uma doença, ela foi muito rápida em falar assim, não, a gente tem que procurar ajuda, porque ela poderia ter falado, né, que frescura é essa? Eu já passei por isso, por aquilo, eu não tive nada disso, levanta daí, você não tem motivo para ter isso. Então, pelo contrário, ela foi muito parceira e, assim, sempre me ajudando. Eu lembro que o que acontecia também quando eu comecei a melhorar, que ela falava, vamos sair, aí queria me levar para esses lugares onde eu gostava de ir e tal. E aí a gente ia, e aí me dava um desespero, porque eu não sentia nada. E aí eu falava, eu quero voltar. E aí eu tinha crises e queria voltar para casa, correndo, e voltar para casa. Então, assim, ela teve essa paciência de falar, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Sempre falando que ia ficar tudo bem, assim, eu não consegui, eu sempre via nela uma esperança de que ia ficar tudo bem. Podia ser que ela devia estar morrendo de chorar e desesperada, falando, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com a minha filha. Sabe, perdi minha filha, não sei o que vai acontecer. Mas comigo, ela sempre me passava uma esperança de que aquilo era passageiro. E que a gente ia conseguir, sabe, descobrir como que eu ia me curar daquilo. Então se a gente fosse... até se a gente fosse levar ao pé da letra, né, Thaís, o ideal é que o processo de terapia fosse para a família toda, né? Isso que eu ia falar. Né, assim, e a gente sabe que isso é um movimento difícil, porque já é difícil para o próprio paciente buscar isso e se envolver, se engajar no processo, mas se a gente pudesse fazer terapia com todo mundo, porque é uma situação bastante delicada. Eu não sei se você tem exemplo
de situações dos seus atendimentos de chegar a ter que expandir esse atendimento, né? Para ajudar o familiar a lidar com essa situação mesmo. Uhum. A família inteira acaba adoecendo, né? Que você tem um pilar ali, né? A pessoa que realmente está com depressão, e a família adoece junto, porque todos acabam sendo contaminados por isso. E o ideal realmente é que a família inteira seja tratada aí psicologicamente. Nem sempre é possível, né? O ideal é quando a pessoa tem depressão, você fazer a terapia individual. Você vai fazer com aquela pessoa em depressão e, de repente, a família fazer, cada um com um psicólogo diferente, né? Para poder aprender a lidar com isso, né? E não é só aprender a lidar com o teu filho que está doente, é aprender a lidar com as suas frustrações por não conseguir ajudar, por exemplo. Isso é muito complicado, né? Porque não é todo mundo que tem a preparação. Nem eu que tenho o estudo, eu não sei como eu lidaria com um filho meu com depressão, né? Porque você está envolvido emocionalmente. Então fica tudo mais delicado, tudo mais à flor da pele. E até meio intolerante, né? Porque a frustração se torna, às vezes, uma intolerância mesmo, né? Porque aí você deixa de ser acolhedor e passa a ser confrontador. Peraí, você não vai levantar? Você não vai acordar? Já chega, já deu, já está 1 ano nessa situação, já deu para amadurecer, já deu para resolver, né? Então, eu acho que tem fases aí, né? De fato, como fases do luto mesmo, né? De você sentir aquela perda daquele ideal de filho, ou de marido, ou de esposa. Isso. Você ter que lidar com uma nova situação, né, Thaís? Então, assim, essa nova realidade. Mas por onde que eu vou? Fico confuso, não sei o que eu faço. Chego a ficar reativo, né? Não vou fazer mais nada, já tentei de tudo. Acho que se eu dou muita atenção, não resolve. Então, quer saber? Não vou dar atenção mais nenhuma. Acho que essas são confusões que passam na cabeça de quem está à volta de quem está doente, né? É como se fosse uma oscilação, né? Primeiro você vai acolher, né? Eu vou tentar, tá? Então eu vou acolher, vou dar todo o apoio, toda a força, tá? Olha, vamos lá, com carinho. Não tá tendo efeito. Então, vamos, levanta daí, levanta daí. Então, os pais, né, os familiares que de convívio próximo a esse paciente, eles vão tentando de tudo, eu diria assim, né? No dia a dia. Então, fica aquela montanha-russa. Mônica, por quanto tempo você viveu esse cinza na sua vida? Então, eu fiz o tratamento durante 1 ano, com os remédios e tal, eu lembro que durou 1 ano. Fiz eu lembro assim, eu não sei te dizer, mas eram 2 ou 3 remédios, e um era daqueles bem fortes mesmo, tarja preta. Essa parte da visão, logo que a gente começou com uma dessas medicações, a minha visão foi me normalizando, assim. Mas a minha mãe, ela até hoje é muito engraçado, quando ela olha assim para mim, às vezes, ela fala: deixa eu ver seu olho. Porque além de eu enxergar cinza, ela falou que ela via o meu olho como se tivesse Sabe quando a pessoa vai perder a visão mesmo? Que fica como se fosse encoberto? Então, como se tivesse uma membrana no seu olho. Uma membrana. Ela falou que ela viu o meu olho assim, desse jeito. E hoje então, é meio que um termômetro para ela. Ela fala assim, a Mônica tá ficando triste, deixa eu ver seu olho. Deixa eu ver seu olho. Ela sempre faz isso. Ela fala, deixa eu ver seu olho, como tá. Aí ela, tá bom. Porque o que aconteceu? Eu até falo no livro. Aconteceu isso. Isso é legal também de falar, porque às vezes a gente acha que você tem uma solução mágica. Nunca mais eu vou ter depressão. Nunca mais eu vou ter um problema. Passei por isso. Não existe vacina, né? É um autocuidado constante. Aí, constantemente se observando e entendendo e cuidando do seu emocional, porque quase 10 foram... Eu tinha 27, 28. Eu comecei a ter crise de pânico. E o que foi? Assim, eu tinha ficado totalmente infeliz com a profissão, eu não tinha conseguido, porque era aquilo, né? Esse tabu de falar sobre depressão. Eu cheguei na faculdade, eu achava que eu ia encontrar mais umas 1000 pessoas lá falando que estavam lá pelo mesmo motivo. Eu não encontrava ninguém.
ninguém estava lá por conta de depressão, era assim, a melhor bailarina, o melhor não sei o quê, o melhor ginasta, o cara da musculação, né? Ah, e você? Eu tô aqui porque eu tive uma depressão e aí a atividade física me curou. Então, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Eu achei que lá eu fosse, como a Thaís falou, achei que lá eu fosse encontrar alguém para pertencer, sabe? Aquele grupo. E eu não encontrei. Então, aquilo foi me confundindo. Foi me confundindo. Aí, eu lembro que eu pensei em desistir da faculdade. E aí eu falei, bom, vou terminar, porque eu bem geminiana, quero fazer tudo e não termino nada. Aí eu falei, não, vou terminar. Minha mãe falou, você vai terminar essa faculdade. Então tá, então eu vou terminar. E aí terminei, mas eu lembro que eu tinha gostado, como eu já tinha essa coisa da publicidade, quando a gente estudou a parte de marketing esportivo, eu falei, vou fazer isso. Eu comecei a trabalhar com marketing esportivo, voltou aquela minha coisa da publicidade. E eu deixei totalmente de lado essa coisa da depressão, porque eu sentia mesmo falta de identificação e vergonha, não ter como, sabe? Eu falei, não vou falar aqui para essas pessoas que eu... Porque você acha assim, vai achar que eu sou deprê, vai achar que eu sou depressiva, vai achar que eu sou doida. Então, você fica com vergonha de falar. E na minha cabeça, quando eu me curei, enfim, como a atividade física ela fez tão bem para minha vida... Eu entrei para a faculdade sem nem pensar. Eu falei, eu vou fazer isso, que eu preciso salvar as pessoas. Eu falava assim, eu preciso salvar as pessoas da depressão. Porque eu falava, eu nunca mais quero estar nesse buraco escuro que eu visitei. E eu posso ajudar as pessoas. Então, foi assim que eu entrei. Aí, quando chegou lá, eu não me senti pertencendo a nada. Eu falei, não, eu tô doida. Eu falei, vai ver que isso aí aconteceu só comigo? E eu tô achando que eu tô trazendo a salvação aqui da humanidade. Então, eu passei um tempão trabalhando nessa vontade que eu tinha, vamos dizer assim, num propósito, né? E aí, quando eu tinha 27, que eu decidi, eu falei, não quero mais trabalhar com isso, atividade física hoje, graças a Deus, está tendo também essa área, toda a área da saúde, tendo bastante incentivo e exposição, assim, melhorou muito para a nossa profissão, mas há um tempo atrás, imagina, quando eu decidi, tinha familiar que falava, você vai morrer de fome, você vai fazer educação física, você vai morrer de fome. Então, aquela confusão toda, eu falei, não quero mais, vou mudar. E aí, resolvi abrir uma empresa. Aí, com essa idade de 27 anos e tal. E comecei a trabalhar. Aí, se abrir empresa, tem que fazer o negócio funcionar. Eu entrava lá de manhã e não tinha hora para sair. Aí, parei de fazer atividade física, porque eu falei, não vai ser só agora, enquanto a gente tem que colocar a empresa aqui para rodar nesse começo, vai ser só agora. E aí, o que aconteceu? Abandonei de novo essa parte toda de autocuidado, de atividade física, de prestar atenção em mim, de ter um tempo para mim, porque eu achava que eu ia fazer o negócio decolar, ia conseguir trazer a minha vida de novo normal. E aí, comecei. Um dia eu estava no escritório, eu comecei a sentir... Aí foi diferente. Eu senti que eu ia desmaiar. Eu sentia sentimentos de angústia, eu sentia sensação de desmaio. Aí eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, mãe, eu acho que eu vou desmaiar. Falei, se eu não te ligar em 10 minutos é porque eu desmaiei, vem me buscar. Eu estava no escritório sozinha. Aí passou o tempo, eu não desmaiei, mas eu liguei para ela e falei assim, olha, vem me buscar de qualquer jeito, porque eu quero ir embora e eu acho que eu não estou bem para dirigir. Aí meu carro ficou lá, ela foi me buscar. Aí nesse dia eu cheguei em casa, dormi, até outro dia. Eram tipo 2 da tarde, eu dormia até outro dia. Aí eu falei, alguma coisa. Aí tem alguma coisa aí. Alguma coisa de novo. Aí eu falei, não acredito que eu deixei chegar nisso de novo. Então, assim, eu não sei se isso é uma coisa minha, de que tem o emocional muito fragilizado, ou se isso pode acontecer com todo mundo, porque aí eu identifico que eu tive talvez um burnout, essa coisa de eu estava trabalhando muito e não tinha tempo de me cuidar. E ver esse episódio praticamente 10 anos depois da depressão. Olha, acho que a gente pode até perguntar para a Thaís, né? Thaís, uma vez depressivo, para sempre depressivo, é isso? Uma vez com depressão, para sempre? Não tem vacina, né? Como a Mônica falou. Mais outros episódios. Não tem a vacina, e não que será depressivo para sempre, né? Depois do tratamento... Vai passar, mas é para ficar alerta sempre. Não só quem já teve depressão, né? Todo mundo tem que ficar alerta.
né, aos sinais, quando perde o prazer nas coisas, na vida, uma tristeza que não é uma tristeza de um dia triste, é uma tristeza profunda, uma tristeza que é dia após dia, durante muito tempo. E aí vai piorando, né? Aí é falta de higiene, quando você começa já a não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua saúde, falta de apetite, enfim, por aí vai. Então, é importante, quando eu perceber esses sinais, já procurar ajuda, já contar para alguém, já procurar um profissional. Se for no começo, melhor, né? Que daí com a psicoterapia, depois, se tiver já um caso mais grave, não deu para, enfim, para melhorar só com a psicoterapia, psiquiatra, né? Tomar remédio, que eu acho que ajudou muito a Mônica também, esses remédios. Então, eu não sou contra remédio. Eu acho que se precisar tomar, tem que tomar sim, tá? Não é viciante, não é isso. Só que tem que ter o controle, né? Então, é um ótimo aliado, eu acho. Os remédios e a psicoterapia e a atividade física, óbvio. Mas tem pessoas que não. Então, para a Mônica, super funcionou. Ótimo, mas tem pessoas que não. É o que você falou, Andresa, né? Você já está tão mal, você fala, eu não vou. Então vai muito do perfil. Ela conseguiu buscar nisso, muito bom. Mas tem pessoas que não conseguem. Eu acho que essa já fazia parte, né? Como a Andressa falou, já fazia parte da minha vida, né? Foi uma coisa que eu deixei de lado. Muito bom. Eu acho que a gente tem que identificar aquilo que faz de alguma forma esses pequenos movimentos de energia dentro de você acontecer. E que você crie, de alguma forma, uma certa rotina. Porque eu acho que o difícil para quem está numa crise profunda de depressão é entender que precisa existir uma rotina. Como você disse, você dormia, né, Mônica? Eu acho que o dormir é um recurso que a gente utiliza justamente para desligar, né? E aí, acho que essa questão de ficar na cama, de ter a dificuldade de sair, de ter a higiene, de fazer as coisas acontecerem, é porque quanto menos eu me movimentar, melhor, né? Menos eu vou estimular essas dores que eu estou sentindo. Então, o apagar, eu acho que é um mecanismo de defesa muito forte, e a gente acaba fazendo isso mesmo. Mas precisa identificar aquilo que, de alguma maneira, te traz uma rotina, eu acho. Né? Aí, tá, eu dou uns pitacos aqui, viu, Thaís? Eu sou psicóloga por formação, mas então... nunca fui para a clínica. Eu sempre fui para a área de corporativa, organizacional, mas dou uns pitacos aqui. Mas eu imagino como é importante a gente estabelecer uma rotina de alguma forma, um determinado horário para acordar, ter alguma atividade obrigatória no dia. Eu acho que a atividade física acontece também por isso, né, Mônica? Eu vou me propor a determinado horário, descer e fazer uma caminhada, sair, fazer um passeio no bairro. Todo dia, às 14h, eu vou na padaria comprar pão. Mas criar, neste início, no mínimo de rotina para o seu cérebro, o seu corpo entender que você não está desligado, né? As coisas acontecem de alguma forma fora de você. Para quem está de fora falar isso é muito fácil, né, gente? Eu imagino aqui quem já passou por essa situação pode me ouvir dizendo, vai lá sair da cama para ver se é fácil ir na padaria às 14h, mas eu não sei, o que você acha disso, Thaís, dessa questão aí da rotina? Eu acho fundamental e importantíssima, mas realmente, como você disse, não é fácil. Então, você vai ter que criar recursos, primeiramente, né, começar um tratamento e dar o primeiro passo. Então, se você conseguir dar um primeiro passo, poxa, alguém que te ampare, que te acolha, acolhimento é muito importante, que te ajude, vamos lá, eu vou com você, então vamos lá, vamos sair para caminhar, não quero, vamos lá, né, com uma conversa, eu te entendo, estou com você, então tem alguém por perto, sabe, como se te pegasse no colo mesmo, e conseguir dar o primeiro passo, então vamos caminhar hoje? Vamos, então tá. E assim, acho que dia a dia, daí pode se estabelecer uma rotina. Mas é um trabalho importante. É um trabalho muito de autoobservação, né? Muito. Acho que a palavra autoconhecimento essa expressão tem sido tão usada hoje em dia, nesse momento que a gente está de confinamento, de pandemia, porque a gente está cada vez mais obrigado a ter contato com a gente mesmo. Ou você lida com isso, ou lida com isso, não tem muita escolha. Então, eu acho que o processo da depressão é um processo muito dolorido de autoconhecimento.
que às vezes não é muito óbvio para quem está vivendo, mas acho que o que você disse, Mônica, você ficou atenta para sempre na sua vida. E hoje você falou, eu sou mais sensível emocionalmente, eu percebo que eu tenho essa fragilidade. Então, que cuidados eu tenho que ter para não cair na cilada de novo? Eu sempre falo, assim, a depressão foi o pior e o melhor que aconteceu na minha vida, porque foi o que me fez descobrir quem eu sou, né? Assim, descobrir como a Mônica funciona, como que eu, sabe, para que caminhos eu tenho que ir para não chegar nesse lugar que às vezes eu me deixei chegar. Então, eu sempre falo assim, eu tenho essa sensação de foi o pior e o melhor que aconteceu para que eu pudesse me conhecer, assim. Mas eu gostei muito do que você falou quando você escolheu a profissão para poder ajudar as outras pessoas a saírem dessa situação também. Né, se revelou uma missão de vida para você. Sim, então assim, esse momento agora de ter conseguido escrever e falar, enfim, sobre isso, é uma coisa que era para ter acontecido lá, quando, né, eu me formei, enfim, quando eu decidi, mas eu não consegui, né? Mas, enfim, acho que tudo tem a hora certa mesmo para acontecer. Eu passei por tudo isso, fui desviando e, enfim, cheguei nesse momento em que eu decidi colocar isso para fora. Talvez seja a melhor hora mesmo para poder ajudar as pessoas. Eu acho que eu não tinha tanto entendimento em como escrever tudo isso, em como contar essa história de uma forma melhor, que fizesse mais sentido para as pessoas entenderem também. Então, acho que talvez o momento é esse mesmo. E o tempo de elaboração também, né? Tempo de elaboração. Você pode pensar, nossa, mas 20 anos? Precisa de 20 anos? Sim, às vezes a gente precisa de 20 anos. Precisei sair um pouco do caminho, viver outras coisas e voltar lá e falar assim, poxa, eu comecei, eu tive aquela escolha naquela época, por quê? Eu vou sair um pouquinho aqui vou dar um pequeno exemplo disso de elaboração. Claro. Um dos contos que eu escrevi nesse livro é sobre um caso que aconteceu comigo. Isso faz 32 anos. E aí eu escrevi esse conto no livro, acho que esse foi ano passado, e esse ano eu fui convidada para dar um depoimento num canal do YouTube de uma atriz. E eu falei abertamente, eu contei tudo. E quando eu contei tudo, quando eu escrevi foi ótimo. Quando eu falei, eu dei meu depoimento para ajudar as pessoas também, né, a observarem os filhos, enfim, tudo isso, parece que saiu um elefante das minhas costas, sabe? Foi quando eu consegui falar, eu falei, não tem problema, eu não tenho que ter vergonha disso, eu posso colocar aí para o mundo ouvir, todo mundo pode saber e além disso eu posso ajudar alguém. Então foi o meu tempo também de elaboração. Então tem uma hora que demora, pode demorar. Mas faz bem, né? Faz bem pra gente conseguir tirar isso. Eu acho que a palavra-chave é perseverança e paciência, né? São as duas palavras para um processo de recolorir a vida, né, Mônica? Usando aí o nome do seu livro. Eu acho que porque é o que você disse, né, Thaís? Cada um tem os seus recursos para elaborar, sua capacidade de energia e emocional para lidar com tudo isso. Mas, e ainda falar de tudo isso nesse momento que a gente está vivendo, acho que é muito oportuno, não só porque a gente está no Setembro Amarelo, mas porque a gente está nesse momento tão inusitado da humanidade, de tudo. A gente ouve cada vez mais as notícias sobre o aumento de casos de depressão em função da pandemia e de tudo que as pessoas estão vivendo, porque estão sendo obrigadas muitas vezes a entrar em contato com esses fantasmas aí internos, com essa dificuldade, né, da gente ser tão imediatista, a gente quer que as coisas se resolvam muito rápido, então a gente está aprendendo a lidar com isso. Acho que a palavra elaboração que você usou é perfeita para esse momento, né? Cabe muito bem. Olha, muito bom. A gente está indo para a nossa pergunta final. A gente está tão leve assim, que faz 50 minutos que a gente já está aqui conversando. Olha só. E é interessante porque o encontro ele tem a dinâmica dos convidados. Como vocês são tranquilas, serenas, a gente vai passando e a gente nem percebeu quando a gente chegou aqui nos 50 minutos. E aí... A gente tem sempre uma pergunta final aqui, né, derradeira do nosso programa para saber o nosso Quintas Mais Humanas. O nosso objetivo é trazer humanidade para as pessoas, né, de uma certa forma. Então, eu queria ouvir de vocês
o que é ser mais humano para você. E aí, Mônica, vou te convidar a começar justamente porque você está aí dando o seu depoimento dessa história, o que é ser mais humana para você. Tá, então vamos lá, para fazer um desenho aí com toda a história, com o que eu falei durante o nosso papo. Eu acho que ser mais humano, a gente se torna mais humano quando a gente descobre quem a gente é, e quando a gente pode vivenciar e sentir todas as coisas que, né, os seres humanos são capazes de sentir, né? Então, eu acho que a gente se torna mais humano quando a gente descobre quem a gente é e quando a gente cuida da gente mesmo, né? Quando a gente se cuida e se conhece, a gente consegue ser melhor ser humano para a gente e para os outros, né? E voltando para esse lado mais meu, né, da minha profissão de corpo, né? Eu acho que o nosso corpo, ele fornece para a gente muitas informações o tempo todo, né? Sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta, né? Ele dá muitas informações do que faz a gente se sentir bem e o que não. Então, eu acho que essa forma de se descobrir através do autocuidado, com o seu corpo, com o seu tempo, com você mesmo, faz a gente conseguir sentir e viver como seres humanos melhores em todas as nossas potencialidades, vamos dizer assim. Não sei se deu para entender. Claro, isso é o que é ser mais humano para você, ainda mais vivendo na pele o que você viveu, sem dúvida. Thaís, para você, o que é ser mais humano? Para mim, ser mais humano é ser empático, é ter empatia, né? Sempre se colocar no lugar do outro, tentar pensar, gostaria que fizesse comigo isso que eu estou fazendo com o outro, tentar sentir a dor do outro, entender, isso acho que é ser bem, bem humano. E a resiliência também, você aprender com seus erros, né? Então, aconteceu tal coisa, o que isso me traz de bom, né? O que isso me traz de lição, o que eu posso melhorar? Então, acho que é por aí. Eu vejo muito a parte humana na troca, né? A gente tem que ter um amor próprio, mas essa troca com o outro, não ver maldade em tudo, é uma coisa que pessoalmente me irrita muito, são pessoas que veem maldade em tudo, sabe? Não tem gente assim? Isso aqui vê com malícia. Não, essa pessoa não é legal. Nossa, eu não gostei daquilo. Aquilo foi para mim, sabe? Só coisa que, eu acho muito ruim. Então, simplificando, é mais ou menos por aí. A gente, com a nossa capacidade de julgar, né, antes de qualquer coisa, né, Thaís? Acho que, infelizmente, algumas pessoas levam isso muito a sério. Mas acho que o que vocês falaram está super relacionado, né? Então, é se olhar, se conhecer, mas também se dar a oportunidade de conhecer o outro. Então, ser mais humano reúne essas duas habilidades aí que a gente precisa usar mais. Ou pelo menos, exatamente, ou melhor, né? Usar melhor, sem dúvida. Olha, muito obrigada. Primeiro por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Mônica, por ter aberto sua história aqui com a gente. Obrigada. Thaís, por ter compartilhado seu tempo e também compartilhado sua história conosco, né? Acho que serve de inspiração para muitas pessoas. Eu acho que para você que assistiu a gente, seja do mundo não corporativo ou corporativo, eu acho que fica aqui a lição de que a gente precisa dialogar. A gente precisa trocar, a gente precisa buscar ajuda. Nós não somos super-heroínos capazes de resolver nossos problemas sozinhos, né? Acho que quanto mais a gente fica dentro das nossas salas internas, eu tenho uma amiga que sempre fala que a nossa cabeça são salinhas, e que às vezes a gente entra numa sala e não consegue sair dela, né? Ela brinca e fala, sai dessa sala, amiga, vai para outra, que essa não tá te fazendo bem. Então, às vezes a gente se fecha dentro de uma sala e acredita que sozinho a gente vai conseguir dar conta. E isso é uma utopia, né? A gente, por mais saudável, maduro e capaz de lidar com seus próprios problemas, independente disso, a gente precisa das outras pessoas, porque nós somos seres relacionais, a gente precisa das pessoas, né? Então, fica aqui
Procure ajuda. Se você trabalha numa empresa e que você pode proporcionar esse ambiente para as pessoas buscarem ajuda, faça isso. Crie programas que promovam o diálogo, promovam que as pessoas busquem ajuda. Se você está numa escola, faça isso que a Thaís falou. Vamos abrir espaço para as crianças. A gente tem um episódio sobre isso. A gente trouxe, inclusive, uma orientadora do ensino médio de um grande colégio aqui em São Paulo, que faz um trabalho assim, né, junto com os próprios alunos, de ouvir internamente, de abrir espaço para os alunos poderem falar sobre os seus problemas. Então, está na nossa mão abrir esse espaço para todo mundo onde a gente estiver. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada. Por nos ajudar nessa causa, que não seja só em setembro, né, que a gente fale disso. Exatamente. Né? Não vale só fazer autoexame em outubro, só porque é o outubro rosa, então também vale a pena a gente falar disso sempre. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada. Adorei. A gente vai deixar todos os contatos de vocês aqui no vídeo, inclusive o link do livro da Mônica, contatos da Thaís, que atende e está à disposição para quem quiser falar, né, Thaís? Sim. É isso mesmo. Com certeza. Beijo para vocês. Beijo. Obrigada. Muito bom, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Esse é um assunto muito importante para a gente trazer para as rodas de conversa. Então, o meu recado aqui para você é: fique atento mesmo, observe quem está à sua volta, observe a você mesmo. Qualquer pequeno sintoma, qualquer pequeno indício está dizendo para você, procure ajuda. Existe um site chamado setembroamarelo.com, eu vou deixar aqui no resumo do nosso vídeo para você poder clicar e buscar mais informações. Tem muito conteúdo bom aí para você começar a se inteirar, caso isso não tenha acontecido. Então, manda este vídeo para quem você acha que está precisando dessa palavra. Dê seu like aqui, ajude o nosso vídeo a crescer, se inscreva no nosso canal. Vamos juntos levar essa missão nossa, que é de fazer as pessoas serem melhores, tá bom? Ouça a gente em podcast, se você preferir. E semana que vem a gente está aqui de volta. Tchau, tchau.